Pingou, como é que tá aí? Podemos seguir? Cristina Grêmio tá chegando? Vou fazer uma pausa no rádio? Pausa no rádio, a gente segue no YouTube da Auriverde Bauru. E a gente segue com Cristina Grêmio. A Cris está chegando com seu comentário diário. Ô Cris, fala com a gente, bom dia. Oi pessoal, tudo bem? Eu juro mesmo que eu queria tratar de outro assunto, mas não tem como não falar dessa operação estapafúrdia que aconteceu nessa quinta-feira. E por que eu falo isso? Primeiro porque é tudo tão orquestrado, tão previsível, tão banal já e tão vazio, né? As acusações tão rasas que a gente não tem como não colocar adjetivos pejorativos até para essa Polícia Federal do Alexandre de Moraes, essa Polícia Federal do Flávio Dino, essa Polícia Federal do Lula, esses segmentos cooptados de dentro de uma instituição séria para trabalharem pró quadrilha que voltou à cena do crime, nas palavras de Geraldo Alckmin lá em 2018, quando Geraldo Alckmin ainda não tinha sentado no colo do líder, né? Então é tudo muito deplorável, para dizer o mínimo, né? Aí a gente vê, começa a analisar. Toda vez que o presidente Bolsonaro, que o ex-presidente Bolsonaro tem uma grande demonstração de apoio popular, seja em lives com centenas de milhares de pessoas online, quando Lula não consegue colocar 1.500 assistindo as lives dele, seja nas ruas com aquela multidão, 32 graus, fazia 32 graus de temperatura na tarde de quarta-feira na praia de São Sebastião, litoral de São Paulo, e tava lá a multidão na rua, podia estar no mar, podia estar descansando em casa, né, quem tá de férias. Não, saíram de casa, deixaram a praia de lado, a folga de lado e foram pra rua demonstrar apoio a Bolsonaro. Toda vez que isso acontece, no dia seguinte, uma grande operação da Polícia Federal contra alguém muito próximo ao Bolsonaro. Dessa vez teve contra Bolsonaro, também apreenderam um passaporte. Sempre tem alguma coisinha nova para dizer, avançamos nas investigações. É ridículo, é patético. E essa imprensa militante, a gente tem sempre que falar isso, né, Pitoli? Essa mídia lulista fazendo um estardalhaço, as mentiras de sempre, né? Da outra vez era fugiu de barco, encontraram um computador da BIM na casa com Carlos Bolsonaro, depois, erramos, discretinho ali no rodapé, ou sussurrando, né, depois de ter feito caras e bocas, dizendo, o presidente Bolsonaro fugiu de barco com os filhos. Dessa vez, a mentirada foi que a Michelle estava fugindo, enquanto o marido estava tendo passaporte cassado. Gente, a Michelle Bolsonaro e a ex-ministra Damares Alves há mais de um mês são anunciadas como as grandes convidadas de um evento organizado pela maior comunidade de brasileiros nos Estados Unidos, ali na região de Boston. Eu sei disso porque eu já fui convidada 2 vezes para os eventos que eles organizam, os congressos conservadores Brasil e Estados Unidos. Agora as duas estavam já confirmadas, a divulgação vinha sendo feita, desculpe, e todo mundo sabia que elas iam para esse evento nos Estados Unidos, e elas têm outros compromissos também, religiosos inclusive. Aí fazem esse estardalhaço para dizer que a ex-primeira-dama estava fugindo. Que mais que eles falaram aqui? Militância de redação, né, fazendo o serviço sujo. Delação do Mauro Cid. Não existe delação, isso já foi esclarecido. Delação é quando alguém confessa crimes. Não, o que ele fez foi um acordo de dizer o que sabia acerca do que fosse perguntado, ou seja, tem um depoimento, apenas um depoimento de alguém que já esteve preso, perseguido, não conseguiram provar nada, foi solto e tá lá toda hora no alvo da investigação, do golpe de Estado, de novo a narrativa do golpe, a minuta golpista. Olha, a chacota nas redes sociais em cima dessa imprensa militante, dessa Polícia Federal cooptada, desse ministro que se acha o rei do Brasil, é tamanha que a gente já não sabe mais nem se ri, se chora, porque é trágico também, né? Para o Brasil é muito trágico. Mas vamos lá, 1 ano falando de minuta, de golpe, de tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, nada de provas. Mas a prova é o print da conversa do Carlos Jordi com um apoiador de campanha dele, muito anterior ao 8 de janeiro, mas seria uma preparação para o 8 de janeiro que viria a acontecer depois. Não cola. Não cola. Aí vem a história
da minuta do golpe. Agora tem Anderson Torres de novo, aquele ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que foi também secretário de Segurança Pública e Justiça do Distrito Federal, ficou preso por meses, a família toda torturadíssima, filhas, esposa, todo mundo em depressão profunda, nada foi provado. Semana passada, aliás, essa semana, o Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil por falta de provas. Vasculharam a vida do Anderson Torres de cabo a rabo. A gente já comentou isso aqui. Nada acharam. Aí vem uma nova operação da PF do Flávio Dino, da PF do Alexandre de Moraes, da PF do Lula, que denigre a corporação como um todo, mas é uma ala da Polícia Federal cooptada e cumprindo ordens ilegais, o que não deveria acontecer. E aí vem fazer esse estardalhaço todo aí para inglês ver, para imprensa militante ver. Que mais que eu tinha notado aqui que é impressionante, a forçação de barra da imprensa, né? É um estado de exceção no Brasil e eles continuam falando em democracia. Quiseram dizer que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ironizou Janja, ironizou a operação da Polícia Federal. Por quê? Porque ela lembrou daquela frase absurda dita pela Janja para a militância lulista num evento petista que abre aspas, se tudo der certo, logo o Bolsonaro vai estar preso, fecha aspas. Aí a Michele agora embarcando para os Estados Unidos, sendo chamada de fujona por essa mídia lulista militante, lembra da frase e diz, pois não disseram aí que se tudo desse certo, alguém seria preso? Ai, Michele Bolsonaro ironiza a operação. Me poupe, né, Pitoli? A gente tem que fazer aqui em tom de chacota mesmo, de deboche, porque a ditadura brasileira, que é uma ditadura, e que essa mídia militante porca, desculpe o termo, chama de democracia inabalada, para reforçar, para endossar a narrativa do descondenado que voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin lá em 2018, aí eles precisam ficar falando que é ironia da ex-primeira-dama, que há uma minuta de golpe, que Alexandre de Moraes, em 100 e poucas páginas de decisão, esmiuça toda a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, mas vai ler o documento e não tem nada. Nada, zero. É que esse jornalismo que eu chamo de porco, porque não tem outra palavra, e me desculpem os porcos, né? Tô falando um porco aqui na analogia da Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse jornalismo aí porque quer endossar a narrativa de que o descondenado nunca deveria ter sido condenado. Só que é a mesma imprensa que cobriu a Lava Jato, que exibia nas reportagens encanamento, tubulação com rios de dinheiro saindo. Quem não lembra disso? E agora finge que não viu? E que endossa as trocas de mensagens, as supostas trocas de mensagens entre investigadores da Lava Jato e o então juiz da Lava Jato, essas mensagens nunca periciadas, essas mensagens divulgadas por hackers que são bandidos, que já estiveram inclusive presos e que o judiciário brasileiro resolveu acatar. Prova ilegal nunca pôde ser colocada em processo, agora anula-se uma operação inteira, a Lava Jato, por causa disso. Então, que distopia nós estamos vivendo afinal? O que é isso que nós estamos vivendo, senão uma ditadura escancarada? Ah, mas vocês estão aí falando em ditadura, não existe possibilidade de falar. Nós estamos falando? Nós estamos medindo palavras, nós estamos alertando que o estado de exceção, a brazuela, já está em pleno vigor no Brasil. Em pleno vigor. Dezenas, se não centenas de jornalistas autoexilados no exterior. Eu tenho fontes que eram presos políticos da época do regime militar e que se assumem, éramos mesmo guerrilheiros, pegávamos em arma. Assim como Dilma, assim como Zé Dirceu, assaltamos banco, sequestramos embaixador americano. Eles assumem que eles foram para a guerrilha, atuavam como bandidos e por isso foram presos. Não estou dizendo que deveriam ter sido torturados e passar pelo que passaram, mas eles agora me escrevem e dizem: nunca houve tanto preso político e tanto exilado político como no Brasil de Lula 3. Em um ano, há mais presos políticos e exilados políticos no Brasil do que nos 21 anos de regime militar. Então, olha o nível de tiranização que já existe no Brasil, nesse momento.
E, infelizmente, uma parte, além da mídia militante, né, endossando essa narrativa da democracia inabalada, uma parte da população ainda dormindo em berço esplêndido, sem entender no que transformaram, no que Lula transformou o Brasil. Primeiro lá atrás, aparelhando o judiciário para que a gente chegasse a 2023, 2024 com 11 ditadores querendo mandar no Brasil, anulando o legislativo, um capacho, Rodrigo Pacheco, no legislativo, que não faz nada, absolutamente cooptado, outro capacho na Câmara, Arthur Lira, não faz nada, absolutamente cooptado, e a Brazuela, né? A Brazuela, o Brasil, a democracia completamente destruída, desfigurada, o povo da cartinha pela democracia quietinho, como se nada tivesse acontecido, e esse Brasil que dorme se preparando para o carnaval. É mole o que é mais, Pitoli?